O tema da economia segue central para o governo do presidente Lula, embora, entendo, num contexto diferente dos dois mandatos anteriores do presidente, né, que viveu um período internacional diferente do atual, com um ciclo de commodities que foi substancial para que o Brasil pudesse, inclusive, acumular uma reserva externa que tem permitido, ao longo do tempo, por pior que esteja o quadro político e econômico interno, o Brasil se afastou muito de problemas próprios dos anos 80 e 90 do século passado, quando nós tínhamos crises cambiais, né? O Brasil está praticamente protegido de crises cambiais, mas, obviamente, temos outros problemas que decorrem desta realidade dessa terceira década do século XXI, né? Nesses primeiros 6 meses do governo, olhando do ponto de vista econômico, entendo que houve uma centralização no que diz respeito à gestão macroeconômica, né? A gestão, digamos, da condução em termos do tema da inflação, do tema fiscal, orçamentário, inclusive monetário, né? Nós tivemos várias medidas nesse sentido, e entendo que o segundo semestre ele já aponta para que a economia possa atuar mais no âmbito dos investimentos, né? Temos já a indicação de que haverá o lançamento deste novo PAC, não é, contendo áreas importantes de investimentos na infraestrutura urbana, infraestrutura social, mesmo na área de defesa, em áreas de conexão, de internet, por exemplo, que são muito importantes e se movem não pela gestão da política macroeconômica, mas sim pela decisão de investimento, especialmente público, combinado com investimento privado também, interno e externo. Então, vejo um primeiro semestre razoável, porque o Brasil conseguiu fugir da recessão, que estava praticamente contratada pelo governo anterior, em função do orçamento que havia enviado para o Congresso. O governo do presidente Lula teve êxito em estabelecer, lá em dezembro, aquela emenda da transição, emenda constitucional da transição, não é, que conseguiu aportar mais recursos para o gasto nesse ano, o que significa dizer que o gasto público deve ficar 6% acima em termos reais, então deu possibilidade do próprio governo iniciar cumprindo promessas de elevação do salário mínimo, de melhorias no programa Bolsa Família e recomposição de outros programas muito importantes para proteger a renda da base da pirâmide social brasileira, né? Então, esse primeiro semestre termina nesse sentido, com a inflação em queda, que a economia mais ou menos reagindo, podemos tratar melhor dessa parte, inclusive, mas o segundo semestre ele promete, do ponto de vista do investimento, que é a questão estrutural para mover o país para um ciclo de expansão. O Brasil está sendo preparado para voltar a acontecer, né? E ontem saiu o dado do PIB pelo próprio Banco Central, que apontou aí uma queda de 2% em maio, né? Acho que é isso, né? Em maio ou em junho? Acho que em junho. Maio. Maio. O que significa exatamente essa... muita gente analisou dizendo o seguinte, muitos economistas falaram assim, bom, o agronegócio não participou tão fortemente dessa medição nesse preciso mês, o Haddad falou que os juros estão asfixiando a potencialidade do Brasil. Explica para a gente esse dado e no que ele pode comprometer, por exemplo, o resultado de 2023. O Banco Central desenvolveu uma metodologia com o objetivo de antecipar o que seria o comportamento da atividade real da economia, né, que é feito pelo IBGE, que calcula o Produto Interno Bruto em suas variações trimestrais, né? Então, o IBGE, com base em vários comportamentos de preços, de atividade econômica, ele montou, na verdade, algo que permita antecipar, mas isso é apenas uma antecipação, não é, de fato, aquilo que possivelmente vai se concretizar através dos dados do IBGE, né? Mas o Banco Central tem tido esse papel que é importante, alimentando um pouco o debate em relação à conjuntura, aos momentos, aos eventos em que o país vive, né? Eu entendo
que, na verdade, a economia brasileira anda ainda de lado. Não podemos, eu entendo que não há uma trajetória sustentável e firme da atividade econômica. Não é? Isso tem a ver justamente com ainda a herança que o presidente Lula recebeu e que, na verdade, diz respeito a quase 10 anos de estagnação da atividade econômica. Não é? O país praticamente está parado desde 2014, né? Nós tivemos aquela recessão 2015, 2016 e posteriormente o comportamento da economia tem sido assim, com variações cíclicas, não é? Ele recebe injeções da atividade econômica, então o governo antecipa, os diferentes governos antecipam pagamento de 13º, melhoram um pouco a transferência de renda, desoneram determinados preços, não é? Então, isso é sempre um puxadinho, né? Isso, exatamente, a palavra é adequada, não é? Então, nós tivemos, por exemplo, no terceiro trimestre do ano passado, né, basicamente são meses de julho a setembro, não é? Aí a economia teve uma variação de 0,5%, já estava desacelerando, isso que estava recebendo injeção na veia em função do período eleitoral, né? Nós tivemos aquelas medidas do governo passado, não é? Certamente eleitorais, que não se sustentaram, e aí no último trimestre, de outubro a dezembro, a economia refluiu, teve, segundo o IBGE sempre, variação de menos 0,1%, já anunciava uma recessão, né? Nesse primeiro trimestre do ano, nós tivemos uma variação, segundo o IBGE, bastante interessante e importante, de 1,9%, que foi basicamente fruto da evolução da agropecuária, que, segundo o IBGE, cresceu quase 22%, né? Uma expansão. 80% do que foi 1,9% de variação do PIB no primeiro trimestre diz respeito à agropecuária, né? Porque a indústria teve uma variação menos 0,1% e os serviços 0,6%. Serviços, mais ou menos, mais de 50% do PIB, né? Então, tudo isso para dizer que, na verdade, a economia não caiu em recessão, mas também não apontava, a meu modo de ver, claro, uma taxa de expansão alta.